dos Transportes e Comunicações. O ano passado tivemos aqui uma variação negativa de 53,6% nesse orçamento. Este ano temos uma variação positiva de 9,9%. Ou seja, o ano passado não se fez o investimento para se poder fazer este ano. Mas se o ano passado, ou este ano que está ainda em curso, no orçamento apresentado o ano passado para este ano, o que foi orçamentado tivesse sido efetivamente realizado, se calhar ainda não seria mau. Mas, Sr. Ministro, já agora permita-me perguntar-lhe aqui dois casos concretos. PIDAC de 2008, para o metro do Porto, estavam previstos 37,1 milhões de euros para a linha de Gondomar. Quanto deste valor foi efetivamente executado? Qual é o valor deste PIDAC, do orçamento que ainda está em vigor de 2008, para esta obra em concreto, quanto foi executado? Porque é bom de saber também já agora, para podermos começar a pensar o que é que vai ser executado no PIDAC do próximo ano. Um outro caso muito concreto. A extensão da linha do metro do Porto até Santo Ovídio, o ano passado estavam previstos 12 milhões de euros. Quanto foi executado sobre esta matéria? Senhor Ministro, ainda relativamente ao metro do Porto, e até estou a olhar ali para a minha colega, que é exatamente vereadora da Câmara da Trofa, a linha da Trofa estava até previsto na primeira fase do metro do Porto executar a linha da Trofa. Sr. Ministro, desapareceu? Desapareceu a linha da Trofa? Não, não desapareceu. Faz Vossa Excelência sinal que não desapareceu. Bem, é que daqui a bocado temos que estar aqui a fazer aquela história da procura onde está o Oli. E isto é, efetivamente, o que se passa quanto à linha de metro da Trofa para o Porto. E, portanto, seria bom, Sr. Ministro, também sabermos isso. Porque, efetivamente, há aqui algumas questões que, obviamente, não podem deixar de nos preocupar. Fazendo uma análise em algumas das questões mais micros do nosso orçamento, também, e já não lhe lembro, Sr. Ministro, das vezes que já anunciou o lançamento de pagamento de portagens nas SCUTs. Já não vamos falar nisso, já foi anunciado em vários anos, em vários momentos, em várias circunstâncias e, portanto. Mas este ano nós temos um número, pelo menos. Nós temos um número inscrito no Orçamento de Estado. Nós temos este ano que o Orçamento de Estado prevê para gastar nas SCUTs qualquer coisa como 677,3 milhões de euros. Contra 741,9 milhões de euros previstos no anterior. Ou seja, este ano, ou para o ano de 2009, vamos ter uma redução desta despesa de 64 milhões de euros. Menos de 10% do valor total. Sr. Ministro, de duas uma, ou o Ministério a que Vossa Excelência dirige se enganou nos cálculos, ou o Ministério que Vossa Excelência dirige, não se tendo enganado nos cálculos, enganou-se no sítio onde deve aplicar as portagens, ou, finalmente, as portagens vão ter custos muito inferiores àquilo que é a realidade do custo de utilização da infraestrutura. E, portanto, seria bom também que o Sr. Ministro nos dissesse, porque vão ser introduzidas portagens no próximo ano em 3 autoestradas, todas na região do Porto, curiosamente. Não, Sr. Ministro, são 3 autoestradas, curiosamente, todas na região do Porto. Costa de Prata, Porto e Acesso a Viana do Castelo. Todas na região do Porto. E, não é no Porto Aveiro. Tanto quanto sei, é Porto Aveiro, portanto, na região do Porto. Sim. Não, Porto Aveiro. Acho que ainda conheço razoavelmente o mapa de Portugal, acho que não estou enganado. E, portanto, estas portagens vão representar uma redução de custos que não chega a 10%. Dizendo que, obviamente, há outras autoestradas sem portagem que não vão ser introduzidas e que provavelmente tenham mais trânsito e poderiam ser receita mais interessante para o Estado, provavelmente. Agora, mas isso o Sr. Ministro nos irá explicar ainda hoje, esperamos nós. Sr. Ministro, há ainda uma questão que gostaria que nos desse aqui ainda uma nota, que é a questão já hoje aqui levantada por um colega nosso, pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata, que diz respeito à questão da despesa com
com bens e serviços, a aquisição de bens e serviços, porque ela tem vindo de ano para ano a subir e o Sr. Ministro disse aqui que há uma redução e efetivamente ela nota-se em termos de despesa do Orçamento de Estado, há uma redução da despesa com pessoal, mas em compensação há um aumento da despesa com a aquisição de bens e serviços. Qual é a situação deste aumento, da redução de despesas de pessoal e do aumento da aquisição de bens e serviços, onde é que ela se está a refletir? Isto não está a haver aqui aquisição de bens e serviços com externalidades de contratação de serviços para substituir pessoas que vão saindo do próprio Ministério? É que isto, de duas uma, se as pessoas saem porque não fazem falta, pois claro, não vale a pena estarmos aqui a ter pessoal a mais no próprio Orçamento de Estado, porque não faz falta. Agora, se as pessoas saem e são substituídas não por outros trabalhadores do próprio Ministério, mas sim contratualizados externamente, também de duas uma. É bom que o Sr. Ministro nos explique. Ou esse pessoal só faz falta temporariamente e, portanto, faz sentido haver a contratualização externa, ou esse pessoal é um pessoal que faz falta ao longo de muito tempo dentro do Ministério e então deveria até ser contabilizado como despesas de pessoal e como emprego público contra o qual nós temos algumas questões que têm a ver com o aumento desse emprego público. Agora, o que nós não podemos é esconder emprego público com contratualização externa. Isso é que nós não podemos, Sr. Ministro. E eu gostaria que nos explicasse aqui exatamente o que é que se passa com estas duas situações. Para terminar, Sr. Ministro, gostaria que Vossa Excelência nos desse também uma informação que era, bem, nós estamos aqui, terminando, como comecei, estamos aqui a analisar o Orçamento de Estado, mas convinha que termos noção de qual vai ser também o que é que o Ministério está aqui a fazer relativamente à questão da execuibilidade daquilo que prevê nos próprios orçamentos, daquilo que depois concretiza. E, portanto, nós temos aqui, já lhe dei alguns exemplos do orçamento que está em vigor, de previsões que não foram minimamente, que não foram sequer iniciadas, e estamos no final do ano. Nós temos, por exemplo, o caso de Viana do Castelo, que normalmente é o último distrito do país no PIDAC, passa este ano para antepenúltimo, mas que há aqui obras que provavelmente também já estão anunciadas há algum tempo, uma delas é o acesso ao Porto, o acesso rodoviário ao Porto de Viana do Castelo, que este ano mais uma vez consta do PIDAC e que esperemos venha a ser executado, mas também já agora, só para lhe perguntar, e que é um caso do meu distrito, e a ligação da autoestrada da A3 ao Concelho de Paredes de Coura, tão prometida pelos socialistas locais e que continua aqui a não aparecer. Muito obrigado.